Muito bom dia. E para começar, irmão pastor, qual é o seu nome completo e natural de onde? Muito bom dia. Chamam-me de Timóteo Ilídio Ofício. Nasci na província da Zambésia. Muito obrigado. Na Zambésia, tanto quando que tornou o membro da igreja Adventista Sétimo Dia e aonde? Bom, para ser sincero, sou adventista do berço, isto é, nasci na igreja Adventista do Sétimo Dia. Isto foi no distrito de Lugela, depois que o meu pai terminou o seu curso do professorado. Ele foi alocado para trabalhar na província da Zambésia, distrito de Lugela. Então foi lá onde eu nasci. Meu pai saía da cidade de Quelimane, no 5º bairro, e migrou para o distrito de Lugela e lá encontrou-se com a minha mãe, casaram e surgiu o Timóteo. Muito obrigado. E quando é que caiu nas águas batismais? Foi no ano de 2001, se a memória não me atrasou. Foi em 2001, dia 1 de janeiro de 2001. Então, foi neste ano onde eu desci nas águas batismais. E foi aonde, afinal de contas? No distrito de Lugela, no povoado de Mussamba, na igreja adventista do Sétimo Dia de Mussamba. Muito obrigado. Pelo que vejo, sim, sendo que o pastor disse que é do berço mesmo para tal. E o que lhe impulsou para ser o pastor na Adventista? Bom, embora ter nascido na igreja Adventista do Sétimo Dia, cresci com pessoas não adventistas, isto é, o meu próprio pai. Ele frequentava a igreja quando estava com a minha mãe. Quando a guerra aparece lá no distrito de Lugela, o meu pai foi obrigado a sair do distrito de Lugela para a cidade de Quelimane. Daí ele abandonou a igreja. Ele é católico, não é adventista. Então, quando eu completei 6 anos de idade, saí do distrito na altura estávamos no distrito de Mucuba, tive que sair para a cidade de Quelimane, onde estava o meu pai. Então eu vivia a princípio com ele, aliás, com o meu avô e minhas tias, vivíamos todos juntos. Ao passo que o meu pai chegou de contrair outro matrimônio com uma outra esposa. Então, vivendo eu com a minha avó e sendo novo naquela área, naquela zona onde nós estávamos, então eu deixei de frequentar a igreja adventista, passei a frequentar a igreja católica. Então ia com a minha avó e isso passou algum tempo. Só que quando eu estava crescendo, vi que a igreja do berço não era a igreja católica. Então eu tive que perguntar ao meu pai se existia uma igreja adventista do Sétimo Dia aqui perto. O meu pai disse que sim, existia, e procurou saber com algumas pessoas que ele mesmo conhecia. E dali pronto, eu passei a frequentar a igreja adventista quando tinha mais ou menos 13 anos de idade. Tanto para a carreira de pastorado, foi quando mesmo para poder pensar nesta carreira e começou por onde, afinal de contas? Obrigado.
A princípio, as pessoas já me chamavam de pastor. Aliás, comecei a estar em frente das pessoas, comecei a dirigir a igreja enquanto mesmo pequeno, muito antes de eu receber o batismo. Quando tinha, aliás, foi um ano, já estou a esquecer, mas provavelmente que seja em 2012, né? Quando eu saí da província da Zambésia, vim para a província de Sofala, concretamente na cidade da Beira, no bairro de Mataquana. Então foi lá onde eu dei continuidade dos meus estudos. Cheguei na Beira quando tinha a 7ª classe e cheguei de matricular na 8ª. Frequentei a 8ª classe até a 12ª. Terminado a 12ª classe, naquele ano houve um acampamento dos desbravadores na província de Manica, na zona de Garuso, distrito, não sei muito bem o que é, mas foi em Garuso, no acampamento dos desbravadores. Logo que eu regressei, acompanhei com a igreja de Mataquana, onde eu frequentava os cultos, que a igreja, ou seja, a missão central, havia remetido um anúncio, precisava de jovens que já tinham terminado a 12ª classe para serem obreiros bíblicos e posteriormente eles iriam cursar a teologia, a formação de pastores, podemos assim dizer. Então, quando eu cheguei, os irmãos me informaram e me incentivaram a organizar os documentos e remeter na missão central. E antes de ser pastor, qual é a outra tarefa que vinha exercendo ou outras atividades lá para poder sobreviver à vida, tendo em conta que sempre devemos trabalhar? Alguma outra tarefa que fazia antes de ser pastor? Bom, antes de eu ser pastor, era estudante. Trabalhei em 2 empresas, nomeadamente Socline e Galp. Então, Muito bem, antes porém, tendo em conta trabalhando nessas 2 empresas, como que você conseguia lidar para os dias de sábado para prestar os cultos na igreja, tendo em conta que na empresa as empresas eram privadas? É exatamente esta parte onde eu vinha para poder explicar. Primeiro, eu dava a explicação. Dando explicação, os pais de alguns encarregados, ou seja, de alguns educandos, eu conversei com eles, apresentei a minha situação financeira. Então eles viram que foram forçados em me ajudar. Então, me ajudando, a ajuda que eles fizeram era procurar uma empresa para eu poder trabalhar. Só que trabalhei na Socline apenas 1 semana, porque eles haviam dito que os trabalhos iam até aos sábados, às 12 horas do sábado. Então eu não fiquei mais naquela empresa por causa exatamente da guarda do sábado, então tive que desistir. E o mesmo aconteceu com a empresa Galp. Também éramos obrigados a trabalhar no sábado, até porque na Galp eu tentei desafiar um pouco, mas vi que a minha fé já estava sendo desafiada e corria risco de eu poder apostatar. Então eu evitei, para não chegar até lá, não abandonar a igreja. Então eu preferi abandonar essas 2 empresas por causa mesmo do sábado. Muito bem. Quando é que terminou o curso de pastorado? Antes de eu ir no curso do pastor, ou fazer o curso de teologia e estudos religiosos, primeiro fui formado como obreiro, né? Pregador leigo, ou obreiro, assim que nós temos chamado. Formei em Nhambane. Então trabalhei mais ou menos 2 anos como obreiro bíblico. Depois desses 2 anos, a missão central ligou-me dizendo que eu havia ganho a bolsa de estudo para fazer a teologia. Então isto foi em 2014, onde eu entrei na Universidade Adventista de Moçambique
e em 2017 já estava a terminar 4 anos do curso, que é igual à licenciatura em Teologia e Estudos Religiosos. Muito bem. Assim está completar quantos anos no Ministério? Começando com o obreiro, são 7 anos, mas começando como pastor são 6 anos. Ou seja, se nós incluirmos com o trabalho de obreiro, porque trabalhei 2 anos, e como pastor comecei em 2018, de 2018 até cá, acho que são mais ou menos 6 anos. Então 6 mais 2, aproximadamente 8 anos, não é? No ministério. Muito bem. Antes de ser pastor, algumas outras tarefas, algumas outras funções que ocupava na igreja, quais foram as ocupações, as funções que ocupou durante o período em que era membro da igreja Adventista do Sétimo Dia? Na igreja já ocupei vários departamentos, já fui secretário da igreja, já fui secretário da escola sabatina, já fui diretor do clube de Desbravadores. Foi exatamente lá onde eu fiquei até a altura que eu fui chamado para ir estudar. Então, quando eu saí, enquanto era diretor dos Desbravadores, enquanto trabalhava com o clube de Desbravadores. Então, enquanto estudava na Universidade Adventista de Moçambique, então lá eu fui secretário da igreja até a minha retirada, até a minha saída. Muito bem. Trabalhar nos distritos de Xeringoma, não é? Na distrito de Xeringoma, mais conhecido por Inhaminga, a vila de Inhaminga, e também trabalhei no distrito de Mwanza. Então são esses 2 distritos onde eu comecei a trabalhar como pastor, mas como obreiro eu trabalhei nas igrejas de Macuto e Estoril, na cidade da Beira. Quais são os desafios que tem a encarar então, no Ministério de Pastorado? Bom, um dos desafios que eu encarei quando cheguei no distrito de Xeringoma e Mwanza, primeiro cheguei numa igreja, principalmente no distrito de Mwanza, onde lá só tinha, podemos assim dizer, aproximadamente 7 membros batizados. Então, aquilo para mim foi um grande desafio, porque nunca teria trabalhado com um número muito ínfimo como este. Foi o primeiro desafio que eu tive. Como é que esta igreja vai crescer? Mas, pela graça de Deus, trabalhamos juntamente com os irmãos. Até no ano que eu saí, que é no ano passado, aliás, no princípio deste ano, 2023, pelo menos a igreja de Mwanza, ou o grupo de Mwanza, ainda não é igreja, já conta com aproximadamente 40 membros batizados. Então é só imaginar, dos mais ou menos 7 ou 10 membros que eu encontrei, ou que nós encontramos, porque trabalhamos com os irmãos, foi o esforço dos irmãos, assim com a minha mão podemos desenvolver. O outro desafio que enfrentei quando cheguei em Xeringoma foi exatamente naquele distrito dificilmente as pessoas aceitam as verdades bíblicas por vários motivos. Um deles é a poligamia. Então as pessoas têm mais de uma mulher, aquilo que a Bíblia recomenda. Então quando você chega e ensina, quando chega esta parte acerca do casamento, então eles não querem deixar a segunda, a terceira, a quarta esposa, não é? A outra coisa é exatamente acerca da alimentação. Então os distritos de Mwanza e Xeringoma têm problema de alimentação. Então eles não querem abandonar aquilo que a Bíblia proíbe, que não se come, e que se comer isto, aquilo, eles não querem saber disto.
Então foram mais ou menos os desafios que enfrentei. O outro desafio foi exatamente da língua, não é? A língua sena, mas pela graça de Deus, nos 5 anos que eu fiquei lá, consigo ouvir e sair pelo menos a falar, já poderia me comunicar com as pessoas, e esses foram alguns desafios, para além de outros, por causa do tempo, que não vou poder decifrar aqui. Muito bem, o pastor é casado com quantos filhos e quando que casou? Bom, sim, sou casado com uma e única esposa, como diz a palavra de Deus. Contraí o matrimônio em 2018, se a memória também me ajuda a lembrar isto. Foi em 2018, casei com a lindona Luísa Fernando. Temos 3 filhos. Aliás, o terceiro, quando eu vim aqui para a apresentação, na recepção, os irmãos viram a minha esposa enquanto estava de grávida, não é? Mas graças a Deus o menino já nasceu, é um rapaz, não é? O gênero que eu tanto esperava, não é? Um macho, então, um rapaz. Agora já não é grávida, não são já mais 2 metades, já são 3 completos, não é? Sim, sou casado, pai de 3 filhos. Muito bem. São quantos distritos que o pastor já pôde trabalhar neste ministério? E quais a citar? Ok, já trabalhei no distrito da Beira, ou na cidade da Beira. Já trabalhei no distrito de Xeringoma, Mwanza, e atualmente estou no distrito de Gondola. Então, praticamente, contando com Obreiro, são 4 distritos, contando com o pastorado, são 3 distritos. E quando é que chegou ao distrito de Gondola, e principalmente daqui da Serração, na área missionária Gondola B, o dia da sua recepção, quando que foi? Na verdade, quando nós recebemos a transferência, era para irmos para o Buse, distrito de Buse. Passando algum tempo, recebemos uma outra informação, ou outro documento oficial, que dizia que já havia sido alterado, já não iríamos mais para Buse, iríamos para Gondola. E cá em Gondola, acho que chegamos em abril, né? Se me lembro, foi em abril, foi exatamente este mês que nos apresentamos aqui em Muda Serração, na área B deste distrito. Quando a sua liderança como pastor já sofreu alguma agressão física com os irmãos, ou estresse cada vez mais no seu trabalho ou do ministério? Bom, como a agressão como tal, não é? Mas trabalhar com irmãos precisa muita paciência, não é? Pode existir uma agressão em palavras, não é? Quer dizer, algumas pessoas podem proferir palavras achando que estão a proferir bem, mas sem saber que está ferindo uma parte do pastorado. Isso já aconteceu, mas como pastor já fui formado nesta área, eu escuto ali e acaba. Então, como agressão assim, do tipo uma agressão física, nunca sofri. Mesmo também enfrentar assim, cara a cara com o irmão, discutirmos, trocarmos impressões mal ou perigosas, também nunca aconteceu, pelo menos até então, graças a Deus. Irmão pastor, ainda se lembra da data que contraiu o matrimônio oficial com a sua esposa? Se a minha esposa estivesse aqui, ela é bom em decorar. Eu não sou muito bom a decorar, mas o mês foi em julho. Se não me esqueci, foi dia 28 de julho de 2018, se não estou esquecido. Muito bem, algumas palavras de encorajamento para alguns outros que querem seguir esta função de pastorado
apesar de alguns outros desafios que sempre talvez que pude encarar para chegar nesses patamares, algumas palavras de encorajamento que quero deixar para alguns outros irmãos que estão a nos escutar e que estão a nos assistir desde já. Se existe o melhor lugar para trabalhar é de ser pastor, não é? É de ser pastor. Para mim, primeiro, você já tem 2 passos em frente para os seus. Este é o primeiro ponto, não é? Que eu aconselharia que os jovens, aqueles também que querem fazer o curso de teologia, estão bem-vindos. Quando você é pastor, você praticamente é convidado a ser um homem de oração, a ser um homem de estudo da palavra de Deus, a ser um homem a pensar com as coisas espirituais, a imaginar como é que está os céus, como é que será a nova terra. Então você praticamente está em todo momento conectado com Deus. E qual é o nome da sua mãe? A minha mãe chama-se Albertina Confiança Nanioga. Muito bem. Como se sente o mês de novembro, tendo em conta que tem um dos sábados, Dia Mundial? Tem um dos sábados que neste mês de novembro temos tido um sábado que tem a ver com o sábado dos pastores. Como se sente para esta data? Talvez antes de responder, deixa-me terminar o conselho que eu deixaria para os jovens quanto à área do pastorado. Eu digo que eu me sinto bem ser pastor por alguns motivos que eu já havia avançado, e não só é lá na igreja que você consegue se encontrar com os irmãos, não é? Quer dizer, eu me sinto com aquele calor que os irmãos têm estado a dar, seja jovens, mães, pais, os membros no geral. Então, eu me sinto bem estar na igreja e trabalhar com os irmãos. Então, aquele todo ambiente me motiva, me cativa a estar mais firme em Deus. Então, eu aconselharia que, para aquele que quer fazer teologia, seja bem-vindo. É o melhor lugar do mundo, o melhor lugar do mundo, né? Agora, quanto à pergunta que me fez, como é que se sente como pastor, ou dia de apreciação? Bom, eu penso que ser apreciado é muito bom. Isso não só para o pastor, para todo aquele que é pessoa, não é? Sempre quer ser apreciado, seja a parte positiva e a parte negativa, e sempre temos que procurar ajudarmos a pessoa em todas aquelas partes que a pessoa está falhando. Então vamos aproximar, conversamos com ele, e ele, se for alguém que trabalha com o Espírito de Deus, vai poder mudar. Agora, se dissermos, deixa ele, não é? Deixa ele, queremos ver onde que vai chegar, eu penso que as coisas não funcionam desta maneira. Então, me sinto bem, não é? Ser apreciado, também ser dito algumas coisas que eu tenho que melhorar. Isso é muito bom, vai me ajudar nesta carreira onde eu estou. Então, a apreciação, não só devemos olhar no pastor, nós vamos introduzir, não é? Aliás, lá onde eu vinha, mesmo os diretores das igrejas, os anciãos, eles precisam ser apreciados, porque são eles que trabalham com as igrejas, são eles que trabalham com os irmãos. E não só para aqueles que são casados, tem a cultura de apreciar a sua esposa, não é? Que as mães também apreciam os seus esposos, comprar uma rosa, dizer, meu esposo, eu te amo muito. Quer dizer, existir um dia, um momento tão especial para a família, não só para aqueles que são trabalhadores. Aprecia o seu chefe, não é? Isso vai motivar ele. Enfim, então, essa apreciação tem de estar em todas as áreas da vida. Tendo em conta que o irmão pastor diz que a apreciação tem que basear para toda parte da vida, tem que basear para todos. Assim sendo, nem para o marido, para a esposa, para a igreja, para o pastor, para os anciãos, para os diretores. Tanto quanto à apreciação aos distritos que já pude trabalhar neste ministério, qual é a sua avalia entre Xiringoma, no Mwanza, até lá de Gondola? Alguma coisa a deixar quanto à apreciação entre os distritos que o pastor já pude trabalhar neste ministério?
Falando da apreciação, começando mesmo, nós apreciávamos lá os diretores. Infelizmente nunca tivemos anciãos, porque em 2 sítios onde eu trabalhei ainda estão na categoria de grupo. Então, para a igreja apreciar os membros, pelo menos eu instruí eles que quando se fala de apreciação, primeiro a mensagem é muito importante. Não podemos apenas olhar em bens materiais, mas também depois da mensagem, algo físico que a pessoa vai poder lembrar é muito bom. Dando o exemplo, nós já apreciamos 2 diretores dos 2 grupos, em que presenteamos eles com uma bicicleta nova, não é? Uma bicicleta nova. Me lembro, uma das contribuições que fizemos foi de 5.000, a outra foi de 6.000, para podermos adquirir uma bicicleta nova, marca Aero, não é? Então, essa foi a apreciação da igreja para o diretor do grupo. Eu mesmo trouxe esta iniciativa, porque lá não existia esse costume, mas tive que motivar os membros. Conversei com alguns irmãos, houve contribuições, graças a Deus, saíram a tais contribuições e adquirimos essas bicicletas novas. Então, quanto à apreciação da igreja para o pastor, os membros faziam o seu máximo, não é? Aquilo que pudessem dar, mas fazendo uma comparação, não é? Embora aqui ainda não fui apreciado, não é? Aqui na área C, né? Aliás, na área B ainda, mas das áreas que já passamos, bom, é difícil comparar, não é? É muito difícil comparar, mas para lá onde eu estou a sair, tenho um fato azul, foi a igreja que comprou, né? Um fato azul, foi mesmo no dia da apreciação do pastor. E quanto à avaliação entre os distritos que já pude andar, em termos, assim já acabo de dizer que em alguns distritos só que não tem, era antes de ir até a categoria de ser igreja como com os anciãos, mas sim ainda está no patamar de ser grupos. Então, portanto, quando ao comportamento, quando à recepção, quando aquilo que diz respeito a uma igreja, tendo em conta, mesmo sendo grupo, sendo igreja, tendo ancião, tendo diretores, mas o que se dedica ali também são coisas sagradas. Alguma avaliação que pode fazer? Bom, na verdade, a categoria do grupo, não porque eles não cresceram, já cresceram, só falta o trâmite dos documentos. Então, quanto à avaliação, em todos os sítios, pela graça de Deus, onde eu passei, estão todos eles preparados, seja espiritualmente, em todas as áreas, estão todos eles preparados. É exatamente isso. Quais são os objetivos que você está a traçar para com que haja mais outra evolução ou desenvolvimento nas igrejas onde está a liderar? Bom, o que eu tenho para o desenvolvimento da igreja ou do distrito? Existe muita coisa, não é muita coisa. Olhando mesmo nos edifícios que nós temos que melhorar os edifícios, visto que uma das obrigações da missão para um grupo, passar do grupo para a igreja, tem de ter uma igreja de chapa e tem de ter o chão, né, de cimento, não é? Não areia, não é? Então, o que eu tenho mesmo é para melhorarmos as nossas capelas, as nossas igrejas, melhorarmos os nossos bancos, os nossos púlpitos, também que cada igreja tenha uma casa missionária, de modo que quando o pastor chegar, não possa, quer dizer, não será muito bem incômodo aos irmãos, mas deixar os irmãos um pouco mais livres, o pastor também estar livre. Então, construirmos uma casa missionária, não uma casa um pouco despachada, mas uma casa missionária que vamos equipar, não é, muito bem, uma cama, um colchão, tudo bem feito, não é? Para que o pastor, quando chegar, dormir, não acordar com a costela a doer e praticamente o trabalho não vai decorrer bem. E não só tenho a iniciativa de implementar o jornal Bima. Nós lá já assistíamos uma televisão, nós recolhíamos informações ao longo da semana, sentávamos, editávamos, fazíamos mesmo tipo um jornal. Um dia vou poder mostrar aqui.
Então isso também trago para podermos implementar. E não só, outra coisa é a roupagem de batismo, não é? Gostaríamos que tivéssemos uma bata, uma batina, não é, de pano caqui, de modo que quando as pessoas mergulharem, ao sair das águas, aquela roupa não possa desenhar o corpo, que tenhamos mesmo uma roupa específica para o batismo. Também a formação de um coral do distrito é também um desafio. Abrirmos o clube de desbravador em todos os grupos, ou seja, em todas as igrejas onde não tem, abrirmos mais zonas, não é? Então são alguns programas que é um desafio para mim, assim como sendo para os irmãos, mas com a cooperação, com a ajuda de todos nós, tudo será possível. Há algumas palavras a deixar para a questão de agradecimento, algumas últimas palavras, tem algumas palavras para tecer em torno deste debate numa mesa redonda? Bom, primeiro tenho a agradecer, como de sempre, já dissemos no dia da recepção, nós até então estamos a sentir o calor dos irmãos, estamos sendo muito bem acolhidos, muito bem recebidos, pelo menos até então não há nenhum problema. Então nós queremos agradecer em nome da minha família. Gostaria muito que a minha esposa estivesse aqui, mas por questões não da nossa vontade, ela não está aqui. Então nós agradecemos muito o calor que os irmãos têm estado a nos dar, não é? Então temos sentido isto como família. Então tem existido muita cooperação, não é? Muita unidade. Eu espero que os irmãos continuem assim. Será desta maneira que o trabalho de Deus vai poder desenvolver neste distrito de Gondola, em particular na área B. Muito obrigado e boa tarde a todos nesta mesa redonda, enquanto se debatia e algumas questões inerentes ao nosso pastor a nível do distrito. Portanto, nesta mesa redonda contamos com o irmão Armando Pedro Matambo, também o irmão Rambo P. também o irmão Felipe Joanqueiro, também a irmã Berta Jeremias. E por fim temos aqui o nosso irmão pastor Timóteo. As imagens, Juvência Afonso Candeiro Dias e o repórter o Paulo. Portanto, daqui a pouco estamos a se retirar então nesta casa de sessão para o breve almoço e voltaremos quando forem 13 horas e 30 minutos com o programa de JA. Boa tarde, até lá.